Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos nossos amigos, aqueles que nos acompanham em seus lares através do Facebook da Casa Fora da Caridade Numa Salvação. Que possamos nessa noite, com muita alegria, estar todos aqui reunidos, todos nós, mesmo longe fisicamente, estamos nós ligados de coração e pensamento com aqueles que não puderam estar hoje aqui e estão conosco nos seus lares. Hoje nós vamos receber o nosso querido companheiro Alex Bonafim. Seja bem-vindo, viu, Alex? E o tema da palestra de hoje é Saúde e Doença à Luz do Espiritismo. Então, que o nosso companheiro seja inspirado e que ele possa estar muitas outras vezes aqui nessa casa. Seja bem-vindo mais uma vez, Alex. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus seja conosco. Qual daqueles que vive hoje no planeta Terra que não busca a chamada qualidade de vida? Todos nós a buscamos incessantemente. No entanto, nós vivemos num período muito curioso e passamos por um paradoxo muito complicado neste ordem. Da mesma forma que muitas pessoas estão vivendo mais de 100 anos sobre a face da Terra, que até 20, 30 anos atrás era algo inimaginável e até raro, e vivem bem, têm longevidade com saúde. De outro lado, nós vemos pessoas doentes o tempo todo. Se nós buscarmos os postos de saúde, as clínicas de exame, os hospitais, nossa, principalmente segunda e sexta, pode ir para vocês verem, não tem como entrar, de tão cheio que está, o horário que for. Núcleos religiosos, como centros espíritas, que fazem cirurgia espiritual, que fazem tratamento espiritual, então, meu Deus do céu, como enche! Parece que tem mais doentes do que gente na face da Terra. É impressionante a coisa. E nós nos perguntamos, hoje seria impensável tal fato se dar. Porque o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento de práticas médicas, o desenvolvimento de medicamentos, terapias, terapêuticas, práticas complementares, práticas diversas, nós temos de tudo para sanar a necessidade nossa. Há algumas décadas atrás, nós não tínhamos especialidade médica. Você ia no médico, ele tratava tudo que nem o pediatra, que o pediatra, muitas vezes mal valorizado, é o médico dos médicos, assim como o veterinário. Você já viu especialidade de veterinário? Não, o veterinário trata tudo. O pediatra também, não tem assim especificamente, ele trata todos os problemas. E era assim antigamente. Hoje nós temos um médico para cada especialidade. Antigamente os medicamentos também eram poucos. Antibiótico só tinha penicilina. Hoje, nossa, tem antibióticos de amplo espectro, tem outros antibióticos gram-ativo e assim por diante. Tem coisa a dar com pau. Para vocês terem uma ideia, antigamente, quando eu era criança, algum tempo atrás, não podia comer ovo. Ai, não come muito porque o colesterol aumenta. Hoje você pode comer 20 por dia, não tem problema nenhum, que faz bem para a saúde. Também não podia tomar café. Hoje toma, que faz bem. Para vocês terem uma ideia, eu vou falar algo curioso para vocês aqui. Sabe o que os nossos antepassados, no final do século XX, começo do século XXI, mas o século XX, lá nos seus meados, que medicamento que era vendido em farmácia, que os nossos antepassados usavam para curar dores de garganta e também dores de gengiva das crianças recém-nascidas? Cocaína. Era vendido em caixinha, assim, cocaína, para você usar para dor de garganta e para recém-nascido, para tirar dor de gengiva, dor de dente. Somente em 1920 que o uso da cocaína foi criminalizado.
Só em 1920, que daí algum espertão descobriu que dava um barato, tiveram que criminalizar, porque senão, Ave Maria, né? Você ia comprar na farmácia, ficava loucão, estava resolvido o problema. Então nós avançamos muito. Nós adquirimos uma imensidão de conhecimento, porque também até o século passado, pouco se conhecia sobre o corpo humano. O desenvolvimento, ele engatinhava. Foi nos últimos 200 anos que a gente teve um avanço incomensurável. A própria psicologia, antes dela nascer, Allan Kardec já escrevia a Revista Espírita, que era o Jornal de Estudos Psicológicos. Nem tinha nascido a psicologia no mundo. Kardec já intitulava a Revista Espírita como uma revista de estudos psicológicos, se antecedendo à própria psicologia que iria nascer, que só tinha psiquiatria. Então nós avançamos muito na humanidade. E mesmo assim esse homem, com tantas possibilidades, vivendo tanto tempo e podendo viver com saúde, que também não adianta você viver com 100 anos, cair nos pedaços, arrastando, falando, não adianta nada. Você tem que viver, ter longevidade com qualidade de vida. E é possível. Por que é que a humanidade anda tão doente? Por que é que as pessoas estão tão atormentadas? Por que é que tantos transtornos mentais apareceram, vieram à baila, que a gente nem sabe o que é, do que não é, do que vai ser? É tanta coisa que é impressionante. Em primeiro lugar, o ser humano ele falha no conceito de saúde e doença. Nós achamos, muitas vezes, que nós sabemos o significado dessas palavras. Mas para vocês terem uma ideia, segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde não é a ausência de doença, mas uma condição de pleno bem-estar físico, mental, social e espiritual, no qual se tem acesso ao uso de todas as potencialidades, mantendo-se aberto ao crescimento e evolução. Não é a ausência de doença a saúde. Tem pessoas que são rotuladas e tem pessoas que gostam de rotular. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine uma pessoa que nasce com diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune que ataca o pâncreas. A tipo 2 é o pâncreas que tem uma resistência insulínica. Por quê? Muitas vezes por abuso da própria pessoa, principalmente a mesa, ela desenvolve uma resistência insulínica, aí ela tem que tomar medicamento e tem que se restringir a alimentação como lei de ação e reação pelo abuso. Mas o diabetes tipo 1, geralmente a pessoa nasce com, vai se desenvolver no final da infância, começo da adolescência. Meu filho é diabético tipo 1. É uma doença autoimune, que o próprio organismo ataca o pâncreas, ele não produz a insulina suficiente. Aí ele tem limitações alimentares. Aí nós vamos perguntar, você pode chamar uma pessoa diabética de doente? Ele trabalha, ele estuda, ele se alimenta, com algumas restrições, sim. Mas uma alimentação mais saudável do que a alimentação convencional. O diabético pode fazer exercício físico, pode fazer sexo, pode casar, pode fazer o que ele quiser. Você vai falar que ele é doente? Não. Uma pessoa que tem um problema cardíaco, que também tem as suas limitações, desde que ela trabalhe, que ela possa namorar, que ela possa fazer sexo, que ela possa estudar, que ela possa fazer o que ela quiser. Ela é uma pessoa doente? Não, não é. Não é uma pessoa doente. Porque existem pessoas que não aparentam ter nada e não fazem também nada. Esses são os verdadeiros doentes. Nós temos que separar por excelência a doença do doente. E entender que, na atualidade, tanto médicos como pacientes tratam a doença e não a saúde. Nós esperamos arrebentar a boca do balão. O problema parece pequenininho. Ele vai aumentando, aumentando. Quando a gente vê que a gente está arrebentado, aí a gente procura o médico. Procura tomar um medicamento. E muitas vezes já avançou muito. E nós agimos equivocadamente.
que nós deveríamos tratar a saúde, não a doença. Nós deveríamos tratar a causa, não o efeito. Geralmente, quando nós vamos ao médico, ou por nossa iniciativa, nós tratamos o efeito e não a causa. Por exemplo, quando você está gripado, geralmente os sintomas são rechaçados. Os medicamentos que nós tomamos é para diminuir os efeitos, não é para tratar a causa. Porque, ao contrário do que a nossa mãe, nosso pai, nossos avós falavam, coloca uma camisa, não toma friagem, não toma chuva, não deixa tomar vento nas costas, porque no peito pode, não tem problema nenhum. Não era assim? Nada disso adoece a pessoa, isso é uma bobagem. A gripe é um vírus que você absorve porque alguém transmitiu para você, direto ou indiretamente. Só há uma forma de você tratar um vírus, com vacina. Vacina. Essa que está sobrando nos postos de saúde que o pessoal não tem que tomar. Que uma criança até o seu primeiro ano de vida toma 20 vacinas. Uma amiga minha, do posto de saúde, do Bosque Lenheiro, que fui fazer uma palestra segunda-feira no Centro Espírita Caminho da Paz, no Mário Bedini, está sobrando vacina. Eles têm que visitar 200 famílias, buscar as pessoas para dar vacina. Porque o pessoal não quer vacinar. Primeiro queria vacinar contra a Covid. Agora quer vacinar criança também. Só que se não vacinar criança, você está infringindo a lei, você vai preso por abuso de incapaz, abandono de incapaz. Porque a vacina é obrigatória por lei aplicar na criança para ela não morrer. Ideologias equivocadas e pensamentos nefastos fazem com que a pessoa se fira e fira os seus semelhantes. Vão tomar vacina. Amem a si, amem o seu próximo. Vírus só é combatido com vacina. Só isso. O resto é conversa fiada. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então nós temos que não confundir tratar causa com efeito. E outra coisa, muitos médicos tratam o ser humano como se fosse um pedaço de carne. Ele vai na consulta, é feito o diagnóstico, ele olha só o corpo, separado da alma. E nós nos consideramos, quando se trata de saúde e de doença, separado do corpo da alma. Nós achamos que os problemas que aparecem no nosso corpo não tem nada a ver com a situação de nossa alma, com a nossa situação emocional, com a nossa situação profunda do ser universal. Por isso que é necessário nós sermos vistos e nós nos vemos como um ser transdimensional. Nós não somos só um corpo que se movimenta. Nós somos um espírito que tem um corpo intermediário chamado perispírito, ou corpo espiritual, que tem mais de 50 denominações, mas que no espiritismo é chamado de perispírito, que é o envoltório que nós nos utilizamos no mundo espiritual durante o período da desencarnação na erraticidade. Enquanto nós nos desdobramos no período do sono, esse corpo, quando nós estamos com ele, nós nos ligamos do nascimento ao corpo físico. Então nós somos espírito, perispírito e corpo físico. Para que a cura se realize, é necessário nós sermos tratados num tríplice aspecto: ser tratado o corpo, ser tratado a alma e ser tratado o corpo espiritual. Pouquíssimos médicos nos veem como um ser transdimensional. Por exemplo, existe um médico espírita da Sociedade Médico Espírita, Dr. Décio Iandoli Júnior, ele é gastro. Ele conta que muitos pacientes o procuravam porque estavam com gastrite. Começa com uma azia, da azia vira gastrite, da gastrite vira úlcera, e daí pode ir para um câncer de estômago, é um pulinho, se não tratar. E todas as vezes que a pessoa busca um gastro, geralmente o gastro passa um omeprazol, um pantoprazol, um remédio específico para diminuir a quantidade de ácidos que atacam o estômago, diminuindo a queimação e melhorando a situação da pessoa. Isso é um tratamento paliativo e, mais uma vez, se trata o efeito e não se trata a causa. Mais uma vez. Dr. Décio ele conta que ele, quando chegou um paciente com gastrite,
ele resolveu, porque isso é a diagnose, conversar com o paciente, que é isso que o médico deve fazer, saber o que está acontecendo, corpo e alma sem separados. Perguntou como ele estava. É difícil o médico perguntar como a gente está, né? Ele só quer dispensar para atender o outro paciente, com raras exceções. O homem disse que ele estava desempregado, que a mulher tinha ido embora, que morreu um parente, ele estava devastado emocionalmente. O Dr. Décio André não lhe ministrou omeprazol, pantoprazol, nada desse tipo. Ele simplesmente o encaminhou para o psiquiatra, porque ele precisava tratar a sua mente para depois o corpo ser tratado. Aquele paciente foi embora, meio confuso, entendeu, mas não compreendeu. Sabe o que ele fala? Entendi, mas não compreendi. Foi, depois de alguns anos ele voltou para o Dr. Décio André, sem precisar tomar omeprazol, pantoprazol, disse: melhorei do problema. O problema estava aqui, não estava aqui. A causa estava aqui, na mente em desalinho. Por isso nós temos que ser vistos de uma forma transdimensional. Aonde foi que começou o problema? E o mais interessante, que além de nós termos o corpo espiritual, no corpo espiritual nós temos as chamadas janelas da alma, que entre os orientais é chamado de chakra, ou a sua pronúncia correta é chakra, que para nós espíritas, como André Luiz apresentou-nos nas suas obras, são chamados de centros de força. Esses centros de força são fulcros energéticos que recebem energia e a transmitem, produzidas por nós. O mais interessante é que esses centros de força eles são tão importantes que eles são ligados ao nosso sistema glandular, às nossas glândulas, que são predominantemente importantes na saúde dos nossos órgãos, do nosso sistema nervoso, do nosso sistema sanguíneo, e aí vai. Porque produzem hormônios que mantêm o nosso equilíbrio e mantêm a nossa saúde. Para vocês terem uma ideia, quando nós vamos à Câmara de Passe receber o tratamento bioenergético, que é o passe, é pelos centros de força que a energia do passista vai entrar em nosso corpo, vai tocar no nosso perispírito e vai ou fazer uma limpeza fluídica ou vai tratar as nossas doenças, nos curando, dependendo da nossa fé, do nosso merecimento e da nossa necessidade. Porque se esses três fatores não entrarem em consenso, não haverá cura. Poderá haver a limpeza, não a cura. Por isso que geralmente o passe realizado na casa espírita, esse passe público, é um passe de limpeza, de asepsia. Emmanuel dizia que a saúde é a perfeita harmonia da alma. Como buscar essa harmonia da alma? Como descobrir o que nos afeta? Porque também não existem doenças, existem tipos de doenças. As doenças físicas nós conhecemos muito bem. São aquelas que nós absorvemos no dia a dia, de forma normal, por algum acidente, excesso de esforço, exagero alimentar, sexo desregrado, vícios, entre outras coisas. Coisas normais que nós sabemos de onde veio, o que aconteceu e como ela vai sumir ou não. Depende da doença. Essas são as visíveis. São, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais de aflições. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Kardec faz a definição: causas atuais de aflições, causas anteriores de aflições. Essas são as causas atuais de aflições, aquilo que você consegue conceber e entender por que acontece. Essas doenças nós sabemos como tratar, o médico sabe como tratar, mas existem outras doenças que são muito mais sérias, que são as chamadas doenças espirituais, que são aquelas provocadas por nós mesmos, através de nossos pensamentos, através de nossas atitudes. O que uma pessoa colérica, irada, negativa, ressentida, triste o tempo todo, não produz senão energias enfermiças, energias doentias, energias desequilibrantes. Juvenal já dizia no século I, mente sã, corpo são. E quando nós produzimos essa energia,
nós produzimos uma autointoxicação fluídica no nosso organismo, que da nossa mente é conduzido pelo nosso sistema nervoso, nosso sistema sanguíneo, para o nosso sistema glandular, através dos centros de força, e vão empastando os nossos órgãos, um a um, e também empastam o nosso órgão maior que nós temos no corpo, que é a pele, através das nossas células, que as nossas células têm memória. E uma célula doente se transforma num sarcoma, que é um câncer. Então, esse pensamento produz isso. Com o tempo, ele vai criar um ambiente propício para o aparecimento de doenças, criando um ambiente propício para bactérias, bacilos, vírus. Nosso corpo é como se fosse um condomínio em que vivem diversos seres. Vírus de um lado, bacilo do outro, bactéria do outro, eles convivem harmoniosamente, em todo o tempo. Quando há um desequilíbrio fluídico, eles se juntam, a gangue se junta e pá, nós adoentamos. Por isso que nós somos a construção de muitos seres que estão em nosso íntimo. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, sabe aquela propaganda daquele sabonete que limpa 100% da pele? É mentira aquilo lá, não pode limpar 100% da pele. No máximo uns 70% da pele. Porque nós temos uma bactéria na superfície da pele que existe e não pode deixar de existir, porque senão a nossa pele embolora. Gente, a pessoa está andando pela rua, além de envelhecido, embolorado, fala, esse está velho, né? Está até embolorado. Graças às bactérias que nós temos na superfície da pele, não emboloramos. Então elas não podem ser mortas. São um dos habitantes do nosso organismo físico, fora outros seres que tem. Então está em nossa mente a propagação disso. E isso pode ser trabalhado dia após dia, porque a gente faz um esforço danado para adoecer mentalmente, viu gente? As doenças espirituais são trabalhadas durante anos. Não é um dia desequilibrado, 2 dias desequilibrados. Não, são meses e anos a fio. Que nós nos esforçamos para a gente ficar doente e para morrer. A gente faz um esforço. Se a gente fizesse o mesmo esforço para trabalhar e ser missionário, o mundo seria um mundo, nossa mãe, de espíritos puros. Mas nós nos esforçamos do contrário. Ele faz de tudo para arrebentar nosso corpo. Nós comemos o que não deve, nós fazemos o que não deve, nós praticamos o sexo, que é um ato co-criador com Deus, de forma totalmente equivocada. Nós deixamos de rir quando devíamos, nós rimos quando não é para rir, nós fazemos coisas para magoar quem nos ama, e quem não nos ama a gente quer endeusar e bajular, e aí por diante. E deixamos de ser felizes e fazer os outros felizes. E eu vou contar uma coisa para vocês. Nós nos achamos, nossa, nós somos sabichões, nós somos os seres do século XXI, não sabemos nada. Se nós pegarmos a Bíblia, o Velho Testamento, lá eles já sabiam que existiam as doenças espirituais. Prestem atenção. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 15, já dizia: não deixe que nenhuma amargura brote em seu coração, pois ela contamina você e você contamina todos que vivem com você. Sabia que aquela energia que eu produzo de forma negativa, eu emano através dos meus centros de força ao meu redor, formando a minha aura, porque a minha aura é composta das energias que eu produzo. Dependendo do centro de força, ela vai ter uma coloração, ela vai ter um cheiro, e ela vai ter uma proporção de atacar as pessoas ou de beneficiá-las. Por isso, aonde formos, levaremos a profundidade do nosso coração. Eu posso atestar bonomia e ser pútrido por dentro. Por isso que Jesus dizia que existem pessoas que são sepulcros criados por fora, cheios de ossos e podridão por dentro. E aqui no interior do estado de São Paulo diz: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. E aí por diante. Tem um monte. Eles já sabiam. Na Bíblia, com certeza foi escrito há pouco tempo, pelo menos uns 2-3 mil anos antes de Cristo, esse texto, pelo menos. O salmista, que é Salomão, disse no capítulo 73, versículo 21,
Quando meu coração se azedou, senti picadas em meu rim. Olha o cálculo renal aí, que já deixava o pessoal em pandareco na época de Salomão. Já pensou, ai que doido, que ia sentir picada no meu rim, nem sabia o que era cálculo renal. Mas nós temos os minerais no nosso organismo. Quando eu crio o ambiente propício, eles se juntam e formam as pedrinhas. Prestem atenção. Cada um de nós tem uma fraqueza. Tem um ponto de discórdia no organismo. Quando a gente se afeta emocionalmente, um fala, já senti meu rim. A pessoa começa a ficar nervosa, já sentiu isso. O outro é a garganta, o outro é o estômago, o outro é os ombros, o outro é a pele. Nossa, começou a dar coceira, alergia. Outro fica cabelo, outro dá herpes no nariz, outro na boca, outro herpes zoster. Não é assim? Quem tem sabe. Alguma coisa acontece. Porque é a fraqueza física que você tem. O cálculo renal é uma das doenças espirituais, ou que a medicina chamou de doença psicossomática, porque a mente cria. Depois, em Provérbios, capítulo 17, versículo 22, o coração alegre é bom remédio para o corpo, mas a tristeza na alma acaba com a saúde do ser humano. E por fim, Provérbios novamente, capítulo 14, versículo 30, o ânimo tranquilo prolonga a vida, mas a inveja acaba destruindo a saúde do homem. A inveja, nossa, como destrói. Porque a inveja nos deixa solitários, apreensivos, ansiosos. E nós vamos nos destruindo de dentro para fora. Que é o que eu falei, que a gente se esforça, dia após dia, nosso corpo parece uma panela de pressão. De repente estoura, não tem válvula que resolva. Quando a doença aparece no corpo, é um sinal do nosso subconsciente dizendo, você passou do limite. Reveja a sua vida. Reveja os seus atos. Viva melhor. Essas são as doenças espirituais. Mas nós temos um outro tipo de doença que, nossa, é fantástico. É fantástico para quem não tem. Para quem tem é trágico. Que são as doenças atraídas ou simbióticas. É assim que funciona. Quantas pessoas vão ao médico que estão com taquicardia, o coração dói? Aí vai o médico faz exame, não tem nada, mas o coração dói. Mas fiz exame, não tem nada, mas o coração dói, mas não tem nada, e fica aquela briga. Muitas vezes a pessoa não tem nada. Mas uma pessoa colérica, desequilibrada, ressentida, ela vai atrair o quê? Anjinhos. Não, atrai espíritos do mesmo calibre vibratório. Muitas vezes esses espíritos são parentes que partiram dessa para melhor ou para pior, vai saber, né? Da forma como nós desencarnamos, dependendo do nosso estado de espírito, nós ficaremos na erraticidade durante algum tempo, ou durante muito tempo. Dependendo da doença, do que nos vitimou, o nosso perispírito vai ficar danificado e ficamos no mundo espiritual durante algum tempo, durante muito tempo, ou até a próxima reencarnação, com o perispírito danificado. Quando no mundo espiritual esses espíritos são evocados por parentes que não aceitam sua separação, por pessoas através de atos negativos, ou por outros motivos, ou espíritos desconhecidos, esses espíritos tendem a se aproximar da gente, e uma aproximação constante se chama obsessão. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se não for isso, não é obsessão, só é uma influenciação. Mas se o processo já se tornou obsessivo, e com o tempo aquele espírito se liga com tanta veemência, que ele se torna um espírito vampirizador. Há um acoplamento de centro de força com centro de força, que a gente chama de acoplamento chakra, e ele começa a sugar o nosso fluido vital, que é a nossa energia, e a gente vai ficando desanimado para lutar contra as vicissitudes da vida. É a chamada anemia espiritual. E como se não bastasse, ele transmite para nós as dores que ele tem no seu perispírito. Então, se ele desencarnou com problema cardíaco, nós vamos passar a ter um problema cardíaco. Uma dor na altura do coração, que não é nossa, é do espírito, é atraída, é simbiótica. Se o problema foi estomacal, vai ser estômago. Imagina o espírito que tomou veneno. Transmitir essa sensação para o encarnado. Isso é uma sensação terrível. Um problema no cérebro que o fez desencarnar, a pessoa tem enxaquecas constantes, e aí por diante. Veja o caso de Valdo Pereira Franco, ficou sem andar 3, 4 anos, porque o espírito tinha se alojado do lado dele. Aí veio uma espírita, aplicou um passe, desligou o espírito de um irmão seu, e ele voltou a andar. É a doença atraída ou simbiótica. Só se consegue resolver afastando o espírito que provoca esse mal. Senão, não resolve.
Eu lembro que certa feita, uma mulher me procurou, evangélica, no meu serviço. Vira e mexe, o pessoal vai, descobre que a gente espírita, pede para receber passe. A gente não tem como costume aplicar passe fora da casa espírita, para não causar um desforço ou uma má vontade, uma preguiça nas pessoas. É por causa desse motivo. Porque senão fica muito fácil. A pessoa lá tomando um drink, sentada, comendo lá uma picanha, um queijinho. Eu tô massa, pode vir aplicar um passe. Aí eu saio, vou. Não, preguiçoso. Vem no centro espírita uma vez por semana, assiste a palestra e recebe o passe também. Mas a pessoa pede ajuda, eu ajudo. Aí ela foi lá pedir um passe para mim, que ela não estava bem, que ela estava passando mal. Aí eu peguei, fui escondidamente e apliquei o passe nela. Na hora que eu fui aplicar o passe nela, ela já tinha um histórico de câncer, que ela fez um tratamento, estava bem, e ela achou que o câncer estava voltando na sua coluna. Na hora que eu fui aplicar o passe, eu vi junto dela sua mãe desencarnada. Eu parei o passe e falei, sua mãe desencarnou do quê? Ela falou, de câncer na coluna. Pois bem. Então eu vou pedir para você se concentrar muito bem, orar pela sua mãe, que eu vou aplicar um passe diferente de você. Aí eu fiz um passe de limpeza nela, um passe longitudinal, que é um passe diferente. Afastei o espírito da mãe dela, através desse passe, porque o passe não é só de limpeza, só que lá tem um monte de tipo de passe, viu? Por isso que a gente tem que fazer curso de passe, não curso miojo de passe, que dura lá 3 segundos, sou passista. Não, você tem que ser magnetizador, conhecer todos os tipos de passes, é um curso longo e bom. Curso miojo de passe tem um monte, tem um monte de passista, tem até de escola de samba, mas não serve, não resolve. Aí eu afastei o espírito daquela mulher, terminei o passe, perguntei, você está bem? Ela falou, nossa, não tem mais dor. Eu falei, lógico. Daí eu contei para ela o que aconteceu. Falei, você chama muito sua mãe? Nossa, constantemente chora e chama e chama. Falei, você não vai me chamar, você vai orar por ela, porque ela precisa viver no mundo espiritual como você precisa viver na vida física. Falei, você guarda roupas dela? Nossa, o quarto dela está lá inteiro, nem mexi. Pois você vai dar tudo embora. Dê tudo embora. Deixe-a viver como você precisa viver. Tá bom. Nossa, se fosse um espírita, não tinha atendido tão bem quanto ela. Ela foi e fez tudo que eu falei. Passado algum tempo, eu falei, você está bem? Ela falou, nossa, estou ótima, maravilha. E a roupa? Peguei a cômoda, minha filha tacando fogo em tudo para resolver. Não, porque que não é, tanta gente precisando, ainda tem um fogo na roupa. Resolveu o problema. Nunca mais teve o problema. Ela já é desencarnada, essa moça. Mas ela fez isso e isso aconteceu com ela. Por isso é a doença simbiótica ou atraída. Nós temos que tomar muito cuidado. Tomar cuidado em casa que nós tivermos pessoas que se suicidaram. A tendência de parentes muito ligados que evocam se suicidarem da mesma forma é grande. Existem casos de pessoas se suicidar enforcado, o filho se suicida, o neto suicida, ou então com tiro, o faz. Por quê? Porque o espírito está influenciando muitas vezes inconscientemente para que ele faça a mesma coisa. Existem muitos casos desses por aí. Por isso é necessária oração por aqueles que partiram, misericórdia, comiseração e muitas vezes até desobsessão. O espírito passa a obsedar só com o tratamento da desobsessão para resolver o problema. E por fim, falado de tanta desgraça, vamos falar de coisa boa. Como nós lidarmos com as doenças do dia a dia? Eu vou repetir mais uma vez. Tratando a causa e não o efeito. Tratando o mal no nascedouro. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Nós temos um centro de força aqui na garganta que é chamado centro de força laríngeo, que é ligado na glândula tireoide. Pessoas que pensam, mas não falam, que represam suas emoções, porque muita coisa que a gente pensa a gente não deve falar, mas não tudo, tem coisa que tem que falar, né? Porque a boca só fala, o coração está cheio, mas tem que falar. Aquele que represa, que não fala nada, que guarda tudo, forma um bolo na garganta, dói a garganta, aí desenvolve uma faringite, uma laringite, fica sem voz. Tem pessoa que qualquer problema fica sem voz, porque está afetando esse centro de força e automaticamente está afetando a tireoide e o sistema respiratório. Esse centro de força ele é potencializado em oradores, em cantores, em locutores, em professores. Quem usa a voz?
com frequência. E em que momentos de transe mediúnico essa voz pode ultrapassar distâncias incomensuráveis. Mas da mesma forma, se eu pensar no mal, porque eu falo de novo, a boca só fala do que o coração está cheio, eu posso perder minha voz. E posso também desenvolver problemas do hipotireoidismo, do hipertireoidismo e assim por diante. Então eu tenho que falar tudo o que eu penso? Não, você tem que falar. Jesus dizia, seja o seu falar sim, sim. Não, você tem que se posicionar no mundo. Você não tem que ser bonzinho. Bonzinho é a mula dos outros. É o jumentinho, o camelo dos outros, que faz tudo para agradar todo mundo e se desagradando. Você tem que ser bom. Fazer bem, mas impor limites para que as pessoas não se aproveitem de você. Porque Jesus também asseverou, sede simples como as pombas e esperto como as serpentes. Então a gente tem que tomar cuidado. Outra coisa, quando eu deixo de me amar, e nós estamos vivendo um momento de falta de auto-amor, nós precisamos nos amar. Nós precisamos nos amar profundamente. Nós precisamos nos querer bem. Tem pessoas que se detestam. Não olham para o espelho quando acordam porque tem medo do espelho quebrar. Ou de se auto-rejeitarem. Dane-se se o cabelo vai acordar ele arrepiado, do lado, se você vai acordar com aquela cara de travesseiro amassado. Você tem que se amar. Querer bem você como você é e fazer esforços para ser melhor dia após dia. Porque se você não se apaixonar por aquele bonitão, aquela bonitona no espelho, ninguém vai se apaixonar. Porque primeiro você tem que se amar para os outros te amar. E primeiro você tem que se perdoar para os outros te perdoar. Porque senão o assunto está encerrado. Acordar pela manhã, de acordo com o ditado romano, vini, vite, vinte. Vim, venci. Nascer, acordar, pronto a vencer todas as dificuldades da vida. E se amar. Porque se eu deixo de me amar, eu afeto o centro de força aqui onde eu toco, que diz eu mesmo, que se chama centro de força cardíaco, que não é ligado no coração. Só esse termo porque é próximo ao coração. Mas é ligado numa glândula, que o coração não é uma glândula, é um músculo que bombeia sangue. Na glândula timo, que é responsável pelo fortalecimento do nosso sistema imunológico. Quando nós estamos felizes, plenos, ela infla. Que os antigos achavam que a pessoa estava doente e tirava o timo da pessoa. Quando você está triste, ela murcha. Aí qualquer doença pode te destruir. Então, o auto-amor faz essa glândula funcionar bem e você ter saúde perfeita. É por isso que você não vê relatos de Jesus não tendo ido pregar, que estava com febre. Jesus não foi pregar na manhã porque ele estava com febre. Não, ninguém sabe. Não consta que ele adoeceu nunca, porque ele vivia em paz consigo mesmo. Porque ele conseguiu chegar a esse ponto como nós chegaremos. Pois ele asseverou, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço, e muito mais. Então nós podemos fazer. Mas para isso nós temos que entender o nosso corpo. Por exemplo, existe uma doença que é recorrente, que é o mal de Parkinson, que para os especialistas é chamada de doença dos sofredores crônicos. Quando eu sofro muito, sou muito revoltado, desanimado, infeliz com a vida, eu produzo salsolinol, que é um elemento junto com a ausência de dopamina, que eu deixo de produzir dopamina, que é um neurotransmissor responsável pelo meu equilíbrio, por outras funções, mas produzindo salsolinol, ele ataca a parte negra do cérebro, a parte escura do cérebro, que é responsável pelos movimentos, e nós desenvolvemos o mal do Parkinson. Doença dos sofredores crônicos. Por isso nós temos que fortalecer o nosso espírito, a nossa alma, para que o nosso corpo se mantenha equilibrado. Ah, mas mesmo assim eu adoento, mesmo assim aparecem coisas. Porque nós não somos viajores só do hoje, nós somos viajores do ontem. Muitas coisas que eu desenvolvo hoje nasceram numa reencarnação anterior. Por isso que Kardec também citou causas anteriores de aflições. Porque foi produzido esse problema numa existência anterior e vem como uma reparação nessa reencarnação. E aí a pessoa, mesmo sendo boníssima,
Ela está, porque ela não foi, ela está reparando uma falta anterior. Por isso nós temos que seguir adiante, tendo confiança no nosso amanhã, entendendo que o Espiritismo nos dá ferramentas para nós nos entendermos como espírito, como ser humano, nos dá o passe. Você não está bem, você está passando mal, desequilibrado, desatinado, o passe é ótimo, mas antes do passe, geralmente o centro espírita dá uma palestra. Por quê? Porque antes de tratarmos mesmo o corpo espiritual, é necessário tratar o espírito, é necessário tratar a mente. E durante a palestra a pessoa já é tratada. Aí ela vai para a Câmara de Passe, recebe o passe, ela vai receber o passe. Talvez ela melhore, mas se ela sair daqui e continuar com as mesmas atitudes e os mesmos pensamentos, ela vai adoentar de novo. E daí ela vai ter necessidade de vir todo dia na casa espírita para recompor as energias, que é o que a gente chama de passe. A pessoa que depende do passe. O dia eu sei de fechado, a pessoa está morta. Aquele dia ela não levanta da cama. E nós não podemos ser passe. E entender que nós podemos nos auto-aplicar um passe. Sabe como? Fazendo uma prece. Quando nós oramos, nós atraímos as energias positivas e nos aplicamos um auto-passe. Mas nós não acreditamos na gente. Ele não acredita que a gente pode conseguir o melhor da nossa vida. Deus colocou dentro de nós medicamentos diversos. Tem um que é muito importante. A beta-endorfina. Não é vendida em farmácia nenhuma. Mas quando nós produzimos a beta-endorfina, ela fortalece nosso sistema imunológico, ela trata nossas células cancerosas, ela atrasa nosso envelhecimento, ela tem a função analgésica semelhante da codeína e da morfina e nos traz felicidade e bem-estar. Olha que remedião! E nós produzimos em 3 situações. Quando nós praticamos atividade física, pega aquelas pessoas chatas que não quer caminhar, aquela barriga, e fala, eu não vou caminhar, estou com preguiça. Aí a pessoa enche o picuá, tá bom, vamos caminhar. A pessoa fala, tá reclamando, aquela árvore bonita, aquele caminho lindo, e a pessoa vai reclamando, mal-humorada. De repente a pessoa para de reclamar, né? Para de perturbar, né? E a pessoa tem vontade de voltar, o que está do lado. Mas a pessoa para de perturbar e vai. No meio do caminho a pessoa está feliz. Já começa a olhar as árvores, as flores, que ela não viu outrora. Quando volta mais feliz ainda, fala, nossa, mas já acabou o passeio, estava tão bom. Se pudesse fazer de novo, faça. Porque ela produziu beta-endorfina no meio do caminho, que deu felicidade e vivacidade. A outra situação, quando nós rir ainda é o melhor remédio. Porque quando nós rimos, nós produzimos beta-endorfina. Por isso que os palestrantes modernos fazem rir. É uma técnica de oratória para as pessoas se sentirem satisfeitas e também não falar, nossa, aguento mais aquela palestra. Porque o palestrante começa a falar, tem aquele que fica olhando no relógio. Você mal começa, você já olha no relógio. Nossa, mas faz quanto tempo que eu estou falando? Faz 5 minutos você já olha. O problema é que a pessoa fala assim, né? Aí você tem que terminar correndo a palestra. Parou o relógio. E a outra situação, gente, que nós produzimos a beta-endorfina é quando nós fazemos sexo. Ou melhor, quando fazemos amor. É um ato tão lindo, tão maravilhoso, e que foi tão mal falado nos últimos tempos, por culpa do próprio ser humano, que ele produz remédio. E Deus é tão maravilhoso conosco, outra forma de adquirir saúde é através da alimentação. Os alimentos são seres vivos, que têm energia. Quando eu me alimento de algo que Deus criou, eu me alimento de energia. E essa energia me deixa mais pleno. Além das quantidades calóricas, proteicas, dos carboidratos e tantas outras coisas que tem os alimentos. Mas Deus foi tão bonzinho com a gente que, sabe aquele negócio? Você não entendeu o desenho? Deus desenhou na natureza o que faz bem pra gente. Caso a gente não entendesse, pega um tomate. O que parece um tomate vermelhinho? Não parece um coração? Porque ele faz bem pro coração. Deus falou, vou desenhar para ele entender. Pega a cenoura. Se você cortar, parece um olho. Por quê? Porque ela faz bem para a nossa visão. Pega uma noz. Se você quebrar, ela parece um cérebro. Porque ela trata a degeneração cerebral. E aí por diante,
Deus desenhou os alimentos para nós sabermos que eles estavam do lado das doenças e podiam tratá-las. Mas nós preferimos o quê? Fast food, self-service, coisas que fazem mal ao nosso organismo, vícios. E daí reclamamos de Deus a falta dele, a falta de sorte, e aí por diante. Por isso que, para finalizar, eu gostaria de ler só mais uma passagem da Bíblia, que também é do Velho Testamento. Está em Isaías, que viveu 700 anos antes de Jesus, capítulo 40, versículos 29, 30 e 31, ele diz o seguinte: Deus dá força aos cansados e vigor aos fracos e desanimados. Até os jovens se cansam, até os moços perdem as forças e caem de tanto cansaço. Mas os que confiam e esperam no Senhor sempre renovam suas energias. Caminham e não perdem as forças. Correm e não se cansam. Sobem voando como águias. Nós podemos subir como águias ou ser como as galinhas, né, que só pulando consegue voar. Então a gente decide se nós seremos águias ou se seremos galinhas. Está em nossas mãos buscar os céus ou buscar o lodaçal. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Obrigado.